O título do livro é Um Intelectual na Urgência, Pasolini lido no Brasil. Ele foi organizado por mim e por Cláudia Tavares. O que a gente queria era conseguir reunir numa mesma publicação textos históricos desde os anos 60, passando por pesquisadores na faixa dos 40, 50 anos, incluindo também jovens, mostrar que existe um arco de estudos de Pasolini no Brasil longo e particular. E nessas particularidades, o que interessava mais para nós era justamente esse Pasolini pensador. É bom lembrar que Pasolini é um poeta, quer dizer, ele surge como poeta nos anos 40 na Itália. E é um poeta muito importante. Então ele atravessa os anos 40, 50, 60 e 70 como poeta. Foi tradutor também, né? E num certo momento o Pasolini também tem essa, digamos, essa mudança de linguagem, porque esse acho que é o termo, mudança de linguagem para o cinema. Entre uma coisa e outra tem um trabalho importante dele como crítico de artes plásticas. Ele também pinta, desenha. Hoje a gente tem uma publicação com os quadros dele, com a parte de desenhos e pinturas dele. Foi um crítico literário muito importante, em particular nos anos 70, e fundamentalmente ele é um crítico contemporâneo, quanto mais da sociedade nascente do consumo na Itália e esse desenvolvimento, quer dizer, essa previsão do desenvolvimento cruel, perverso e sem retorno. Então ele se torna um personagem público e, portanto, político, um intelectual público, um intelectual do embate, um intelectual do ataque. Os textos da Cláudia, inclusive, tem muito foco nesses debates. Todos os temas que lhe pareciam a ele, que eram temas de extrema importância, ele ia a público discutir. E as reações eram tão fortes e tão violentas, agressivas quanto. Bom, ele tem, também não dá para esquecer, porque é impossível esquecer, ele foi assassinado, né? Ele era homossexual, foi assassinado num dos encontros que ele tem com um rapaz. A história do assassinato, apesar de já ter tido um processo, depois fechou, depois reabriu, está sempre ainda em discussão, né? O que parece mesmo é que tem esqueletos no armário ainda da sociedade italiana que não foram tirados, então tem esse corpo um pouco insepulto, digamos assim, do Pasolini, né? Então, a gente tem textos que são, digamos, mais clássicos, dos anos 60, o primeiro texto que foi escrito sobre o Pasolini, aí o Pasolini poeta, por um italiano, um crítico que morava no Brasil, Ruggero Jacobi. Mas nós temos textos também que já são mais de quem foca Pasolini de acordo com alguma característica do trabalho dele muito específica. Por exemplo, o cinema, que foi o meio, o canal que divulgou o Pasolini e é o modo pelo qual o Pasolini é mais conhecido. Então, aí no caso, tem um estudo muito interessante, que para esse livro foi ampliado, do Ismael Xavier, que é justamente sobre o cinema de Pasolini, as características do cinema do Pasolini e o cinema moderno, passando pelo Glauber, que para nós é uma relação muito interessante. Eu acredito que o filme que mais sintetiza o momento mais contundente do pensamento dele é o Salò. Ele monta uma fábula onde as questões de sexo e poder são discutidas, eu diria assim, até o grau máximo da crueldade e de uma anarquia também, que o poder é capaz de estimular e produzir. Salò é o filme mais radical, sem dúvida, mas tem também filmes que são absolutamente líricos, que são filmes onde ele tem, por exemplo, a figura do Totò, que é um comediante excepcional, napolitano. A amplitude, quer dizer, essa insistência em estar sempre fazendo um experimento com a obra.